Olá, aluno, olá, aluna, bem-vindo à aula de Física, mais uma aula, né? Hoje nós iremos falar sobre o princípio de conservação da quantidade de movimento, ok? Bom, vamos imaginar aqui dois corpos, né? Duas bolas, o corpo A e o corpo B. O corpo A, ele está sob a ação de uma força A, e o corpo B sobre a ação também de uma força, no caso a força FB, tá ok? E essas forças elas agem em mesma direção, porém em sentidos opostos, bem como a figura mostra, ok? Então eu tenho a força A apontando para a direita e a força B apontando para a esquerda. Então, obedecendo a terceira lei de Newton, onde diz que as forças elas, né, de ação e reação, elas têm a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então nós colocamos aqui a força A positiva, adotando o sentido de A como positivo, e a força B negativa, né, já que é o sentido oposto. Então, considerando o movimento desses corpos sob a ação dessas forças, nós também podemos afirmar que o corpo A ele tem um impulso, vamos chamar de impulso A, e o corpo B ele tem um impulso que nós vamos chamar de impulso B. Lembrando que o impulso, nós vimos isso em aulas anteriores, o impulso é força multiplicado pelo tempo. Não pode esquecer essa informação, tá ok? Então vamos lá. Então, considerando a terceira lei de Newton, né, que as forças elas são iguais, a força A e a força B, ok? Isso em intensidade, em módulo, nós podemos então dizer o seguinte, né, já que FA é igual a menos FB, então escrevendo isso em módulo, vamos dizer que a força A em módulo ela é igual à força B. A mesma análise nós fazemos para o impulso, tá ok? Então os impulsos eles também serão iguais, uma vez que as forças são iguais, né? Lembrando que impulso tem uma dependência com a força, ok? Considerando os tempos iguais, então essas forças também serão iguais. Então, o impulso A ele é igual a menos o impulso B, ok? Isso em forma de módulo. Então nós vamos ter que o impulso A, o módulo do impulso A, ele é igual ao módulo do impulso B. Lembrando que o módulo é aquele valor numérico daquelas três características do vetor, né? Intensidade é um módulo, direção e sentido. Ok? Então o módulo ele é o valor numérico, ele é a parte numérica, a equação que vai determinar a intensidade de ação deste vetor. Ok? Então nós temos aqui essas relações. Bom, como os impulsos eles são iguais, certo? Nós vimos também em aulas anteriores que o impulso, além de ele ser força vezes o tempo, né? O impulso ele também é a variação da quantidade de movimento. Ok? Ele é a variação da quantidade de movimento. Então nós podemos dizer o seguinte, que o impulso A, não é? Ele é igual à variação da quantidade de movimento A. Então, nós pegarmos aqui uma questão hierárquica, né? Nós estamos seguindo este caminho. Então, a variação da quantidade de movimento A, ele é igual a menos a variação da quantidade de movimento B. Ok? Bom, isso nós podemos também escrever, né, de uma forma modular,
nós teremos aí os mesmos efeitos. Ou nós podemos também dizer o seguinte, que a variação da quantidade de movimento A, esse menos quantidade de movimento B, eu posso trazer ele para, né, este lado. Então ele vem com a operação oposta, né? Se é menos, ele passa mais, então vai ficar mais a variação da quantidade de movimento B, e isso será igual a zero. Então nós chegamos aqui na seguinte situação. A soma das quantidades de movimento A e B, elas são iguais a zero. Se são iguais a zero, certo? Se são iguais a zero, isso quer dizer o seguinte, que nós estamos trabalhando com um sistema isolado. Ou seja, ele está livre da ação de forças externas, certo? Então ele é livre da ação de forças externas. Então a quantidade de movimento é de um sistema isolado e esta quantidade de movimento ela será constante. Além de ser isolado, ela é constante. Ok? Então, nós caracterizamos aí esse princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento ela está se conservando, certo? O sistema ele é isolado, ele é livre da ação de forças externas. Apenas as forças internas ao sistema é que estão agindo. Então, não tem interferência externa, certo? Então, a variação da quantidade de movimento desses agentes internos, eles acabam se anulando justamente porque as forças elas são conservativas, ok? Então, com isso, nós podemos fazer alguns exemplos simples, ok? Só lembrando que esse princípio da conservação da quantidade de movimento, ele que vai nos dar a seguinte relação, que o somatório da quantidade de movimento antes, né, de determinado fenômeno, ele será igual ao somatório da quantidade de movimento depois, né? Depois de determinado fenômeno. Ok? Então, esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ok? Então, vamos ver a seguinte situação. Então, eu vou apagar esse lado, para que a gente veja aqui um exemplo prático disso. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aí a seguinte situação. A gente tem um vagão de trem. Vou aqui tentar desenhar um vagão. A gente tem um vagãozinho de trem, um vagão A. E também a gente tem aqui um vagão B. Ok? Vagão A e vagão B. De tal forma que o A e o B, eles se movimentam aqui no mesmo sentido, estão na mesma direção, no mesmo sentido. Ok? Então, o vagão A, ele tem uma velocidade de 6 metros por segundo. E o vagão B, ele tem uma velocidade menor, uma velocidade de 4 metros por segundo. Ok? A massa de ar é igual a 7 quilos. Então, um vagãozinho bem, corpo aqui bem leve, né? E o B, ele tem só 3 quilos. Pronto. Então, essas são as massas. Então, vamos chamar aqui essa situação de uma situação antes. Logo após, né, em um determinado tempo, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter o vagão 1 e o vagão 2 juntos. Então, nós vamos ter a seguinte configuração. Então, por algum motivo, eles se uniram,
Então, eu tenho o A e o B. O A e o B, ok? E eles agora vão caminhar com uma certa velocidade. Nós iremos descobrir que velocidade é essa, ok? Então, vamos lá. Bom, então então o vagão do trem, né? O A e o B. Então, o vagão do trem A e o vagão do trem B, eles se movimentam a essas velocidades de 6 e de 4, ok? E após determinado tempo, o vagão A, ele encosta no vagão B e os dois caminham juntos com uma determinada velocidade. Isso só é possível porque a velocidade A, ela é maior do que a velocidade B. A velocidade A é de 6 metros por segundo e a velocidade B é de 4 metros por segundo, ok? Então, só será possível por causa dessa diferença de velocidade. Se a velocidade do vagão B fosse maior do que a do A, eles nunca iriam se encontrar, certo? Então, vamos lá. Usando o princípio da conservação da quantidade de movimento, nós vamos ver o seguinte, né? Que o somatório da quantidade de movimento antes vai ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Certo? Antes e depois do quê? Isso antes deles se encontrarem. Certo? Então, a quantidade de movimento antes vai ser dado pela massa A, velocidade A, isso antes, né? Mais massa B, velocidade B também antes. Isso vai ser igual. Agora, o que acontece quando eles se encontram? Acontece que eles caminham juntos. Certo? Então, um está junto com o outro. Então, depois, esses corpos, né, o vagão A e o vagão B, eles vão configurar apenas um corpo. Então, eu posso colocar apenas o somatório da massa deles, uma vez que eles vão caminhar com a mesma velocidade. Ok? Então, você, aluno, tem que prestar atenção de que forma vai se dar essa configuração após o contato deles. Se eles vão caminhar juntos, nós somamos as massas. Se eles vão caminhar separados, ainda, a gente faz a quantidade de movimento separado. Ok? Então, se liga nisso aí. Então, vamos lá. A massa de A é 7. A velocidade A é 6 metros por segundo. Mais a massa de B é 3. E a velocidade B é 4. Então, agora é só fazer as substituições, né? Massa A mais massa B, 7 mais 3, vezes a velocidade V, que é o resultado da minha questão. Ok? Então, vamos lá. 6 vezes 7, 42, né? 3 vezes 4, 12. 7 mais 3 é 10. Vezes V. Aí. Então, 42 mais 12 vai dar um total de 54. E isso igual a 10 vezes V. Então, 10V vai ser igual a 54. Só fazendo uma mudança, para poder não estar fazendo as jogadinhas matemáticas. Né? Então, 54. O 10 que está de um lado multiplicando, passa para o outro dividindo. Então, a velocidade vai ser 54 dividido por 10, e isso é igual a 5,4 metros por segundo. Ou seja, quando o vagão A e o vagão B caminharem juntos, eles irão caminhar com a velocidade de 5,4 metros por segundo. Ok? Então,
Uma questão simples. Prestar atenção no que acontece antes e no que acontece após o contato entre eles. Uma segunda questão, uma segunda situação é o seguinte. Bom, nós vamos ter aqui uma pessoa, ela está em cima de um carrinho, ok? E essa pessoa, então, não ligue para o desenho. O desenho está, né, só uma representação. Então, essa pessoa está com uma bola aqui, né, segurando em cima desse carrinho, ok? Então, a velocidade da bola, no caso, é 0. E a velocidade da pessoa também será igual a 0. Ele está parado em cima do carrinho, certo? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar a massa da bola e a massa da pessoa em seguintes valores. Então, a massa da bola é uma bola bem pesada, vou botar aqui 40 quilos, e da pessoa vamos colocar 60 quilos. Pronto. Então, está segurando uma bola ali mesmo bem pesada. Então é o seguinte, essa pessoa ele vai arremessar essa bola. Ok? Então ele continua aqui em cima do carrinho e ele arremessa essa bola. Ok? Então quando ele arremessa, nós vamos ter aí também agindo o princípio da terceira lei de Newton. Okay? Toda ação gera uma reação. Então essa bola, ela se movimenta em um sentido, foi o sentido que ele foi arremessado, e a pessoa com o carrinho também se movimenta aqui no sentido contrário. Então no momento que ele arremessa a bola para frente, ele também é arremessado para trás. Ok? Então nós vamos determinar aqui uma situação antes e uma situação após, certo? Situação antes e uma situação após. Vou botar depois. Então nós vamos utilizar o mesmo princípio. Somatório da quantidade de movimento antes igual a somatório da quantidade de movimento depois. Ok? Antes nós vamos ter o seguinte. A pessoa está parada, segurando a bola. As velocidades, né, tanto da bola quanto da pessoa é igual a 0. Ok? Isso com suas respectivas massas. Percebam que antes nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa multiplicado pela massa da bola vezes a velocidade da bola. Isso antes. A velocidade da pessoa antes é 0. A velocidade da bola antes também é 0. Ou seja, o somatório da quantidade de movimento antes da situação vai ser todo igual a 0. Ok? Isso nós vamos fazer já a substituição. A depois nós vamos ter massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa depois, vamos colocar velinha, mais a massa da bola vezes a velocidade da bola, linha, né, também após. Ok? Não coloquei aqui, mas a velocidade da bola ela é arremessada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ok? Então vamos lá. Então deste lado, em que as velocidades zeraram, então vai ser igual a 0. Vai ser igual. Massa da pessoa, eu disse que era 60. A velocidade da pessoa após é o que nós queremos saber. Ok? É isso que nós queremos saber. Mais a massa da bola, que é 40,
A velocidade da bola foi arremessada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, nós vamos ter 0 igual 60 velocidade da pessoa, mais 40 vezes 5 dá 200. Então, vai ficar menos 60 velocidade da pessoa, o menos porque deste lado é positivo, passa negativo, e isso igual a 200. Então, nós vamos ter que menos a velocidade da pessoa é igual a 200 dividido por 60. Então, posso cancelar um zero com zero, né, dividindo por 10, numerador e denominador. Então, a velocidade da pessoa vai ser igual a menos, era negativo, o negativo passa para o outro lado, 20 dividido por 6 é o mesmo que 10 dividido por 3. Isso vai dar um total de aproximadamente, né, vamos colocar aqui, 3,3 metros por segundo. Okay? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.